No período entre as décadas de 50 e 90, o contato inicial do público com as ideias do álbum e da banda era feito principalmente pela capa do disco, a partir do momento em que as conexões entre as músicas e as artes plásticas ajudavam a dar uma imagem inicial do artista para os ouvintes. Elas funcionavam não só como um atrativo de vendas, mas também como uma forma de repassar o sentimento do álbum previamente ao público. Cada capa contando uma história única, sendo essencial para uma experiência completa do vinil. Seguindo uma linha histórica, as primeiras capas dos discos, que na época ainda não eram de vinil, não possuíam imagens, apenas informações sobre os artistas e as músicas, ou simplesmente eram feitas de papel cartão, o que mudou em 1939 graças a Alex Steinway. Alex Steinway, designer gráfico americano e, na época, diretor de arte da Columbia Records, teve a grande ideia de usar cores e desenhos nas capas de disco, objetivando as tornar mais atrativas e, por consequência, chamar a atenção do comprador. Foi uma ideia que impressionou bastante o público na época. Steinway, sendo hoje um ícone na área, mudou o modo como os discos eram comercializados completamente. Apesar dos elogios, Steinway ainda tinha que comprovar a efetividade dessa mudança nas capas, o que não demorou muito. Ainda em seus primeiros trabalhos, como aponta uma reportagem do Newsweek, as vendas do disco Bruno Walters Beethoven Heroica Symphony tiveram um aumento de 895% depois de serem vendidos com a capa de Steinway. Confirmada a influência positiva do trabalho de Steinway na performance dos discos para quais ele desenhava, grandes gravadores começaram a buscar investir no design gráfico das capas dos discos que lançavam. Com isso, designers aclamados atualmente acabaram surgindo na época, como Jim Flora e Rudolf de Harak. Além disso, depois do pontapé inicial de Steinway, a fotografia dos artistas entraram em cena em conjunto às artes gráficas e coloridas, criando capas bastante atrativas. Durante a década de 1950, os jovens eram considerados um dos maiores públicos consumidores de discos de vinil, sendo esse o público-alvo nas capas dos discos na época. Na mesma época, o rock se tornou uma grande febre para esse público. Devido à popularização desse gênero, a percepção em relação às capas dos discos mudou, analisando o desejo do público de comprar não só pela música, mas pelo artista. As poses e atitudes do artista se tornam mais atraentes que os próprios elementos gráficos que compõem a capa. Nos primeiros discos do gênero, havia a intenção da venda, da rebeldia do estilo. As capas não só vendiam o próprio artista, mas também vendiam, primeiramente, a música. No Brasil, houve um grande atraso em relação ao design gráfico em comparação a outros países. Os primeiros designers de capas de disco brasileiro surgiram somente 10 anos depois da primeira criação de Alex Steinway. Em 1951, Paulo Breves, artista gráfico pioneiro, desenhou a primeira capa do disco para a obra Carnaval em Long Playing, cuja consistia numa compilação de marchinhas de carnaval feita pela distribuidora Sinter. Durante a década de 60, o clima revolucionário influenciou diversas áreas, incluindo os designs de capa de discos lançados na época, sendo tratadas principalmente como obras de arte, sendo comum encontrar capas com formas abstratas, cartoons e fotografias de alta qualidade. Eram usados elementos que passavam uma imagem de modernidade, além de artistas renomados serem convidados para a produção das capas. No entanto, as capas também deviam cumprir o objetivo de ilustrar a própria música. A tendência da época era especialmente o foco na mensagem do álbum, ao invés de unicamente no visual. Em suma, principalmente entre as décadas de 1960 e 1980, as capas de discos levavam um tratamento artístico bastante detalhado,
Porém, com a substituição dos discos de vinil pelo CD, por volta de 1990, o modo de criar as capas foi repensado. Capas simplificadas e com poucos detalhes foram substituídas das capas artísticas e trabalhadas após a vinda dos CDs, com a justificativa da diminuição do espaço tornar impossível viabilizar trabalhos gráficos mais sofisticados. Dessa forma, houve um retrocesso na forma de criar capas de disco, visto que agora seriam somente variações pouco estilizadas da foto dos artistas, assim como era na década de 1950. Com a ascensão do meio digital, os álbuns são ouvidos em apps de streaming e suas capas são vistas por pequenas telas de celular ou computador. No entanto, embora a perca da mídia física e o contato entre a arte plástica e o consumidor tenha diminuído, é como a designer e ilustradora Giovanna Cianelli diz: as capas ainda são impactantes, esperadas e geram discussões em seus lançamentos, mas as conversas sobre isso provavelmente duram menos tempo, porque logo em seguida já temos um novo assunto para ter opinião, discordar